A paz do Senhor, irmãos. Vamos continuar a nossa reflexão baseada na carta do apóstolo João, na primeira epístola do apóstolo João, né? Nossos estudos na carta de 1 João. Hoje vamos ler do versículo 7 ao versículo 14 e vamos refletir um pouco aqui em cima. Amém? Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. 1 João, capítulo 2, versículos 7 ao 14. Amém? Prosseguindo. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. E eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Amém? Aqui, no versículo 7, João ainda está falando sobre aquele mesmo assunto que ele começou no capítulo 1, sobre luz e trevas. Ok? O versículo 6 de nossa reflexão passada dizia o seguinte, nosso estudo passado dizia o seguinte: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E aí, a partir disso, ele prossegue dizendo, versículo 7, irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Que mandamento é este? Se entende que João está falando do mandamento do amor. Aquele mandamento que a gente encontra lá no Velho Testamento, lá no Pentateuco, que diz para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Então já era um mandamento antigo, já era um mandamento velho. E velho também, porque desde que a pessoa, não pelo fato de já estar na antiga aliança, já há muito tempo escrito, mas também porque todo cristão, desde que entra na cristandade, ele já é ensinado, já é orientado dentro deste ensinamento que ele deve andar em amor com o próximo, assim como a si mesmo. Mas Jesus, quando fala sobre este amor, ele dá uma atualização neste mandamento, pelo qual ele diz que é um novo mandamento. Ele diz: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então, esse assim como eu vos amei traz uma nova dimensão para esse amor. Por quê? Porque traz um parâmetro maior. No mandamento, na versão anterior deste mesmo mandamento, tinha lá, amai-vos uns aos outros, ame o próximo como a si mesmo. E neste mandamento já disse: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Existe um parâmetro maior do que nós mesmos. Existe nós ainda mantemos-nos como parâmetro, mas há um parâmetro maior sobre nós. Ou seja, nós precisamos de compartilhar com o próximo o amor de Jesus. Ou seja, aquele amor que nós recebemos do Senhor Jesus, nós precisamos compartilhar com o próximo.
E isso envolve-se num relacionamento onde nós recebemos de Jesus e transmitimos para os nossos irmãos e para o nosso próximo, né? Ok? Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio é ouviste, ou seja, é algo que desde que o cristão começou a servir ao Senhor, ele já ouvia. E é algo que ele já sabe que já estava escrito antes. Ok? Outra vez, versículo 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo. Agora João está falando do mesmo mandamento, só que agora com a ênfase que Jesus dá, né? Que é verdadeiro nele. Nele em quem? Em Jesus. Em Jesus. Um novo mandamento que é verdadeiro em Jesus. Porque Jesus, ele expressa esse amor de Deus para conosco. E em vós, porque nós precisamos receber esse amor e compartilhar esse amor uns com os outros, na comunhão fraternal da igreja e com o próximo. Quando a gente usa a palavra próximo, vai muito além de ser um vizinho, ou de ser um amigo, ou de ser um irmão da igreja. Quando Jesus contestou o ensinamento dos anciões lá, da tradição dos anciões, a tradição dos anciões, ela dizia que eu deveria amar o próximo e aborrecer o inimigo. E aborrecer as demais pessoas. Ou seja, mas esse aborrecer era um acréscimo deles. Jesus corrigiu esse acréscimo, que era errado. Né? Porque a palavra próximo não estava dizendo, não estava delimitando que próximo seria esse. E na parábola do samaritano, Jesus traz a ideia de que próximo poderia ser esse. E que próximo seria esse? Seria todo aquele que necessitasse de mim e de que eu lhe exercesse amor e que estivesse ao alcance de minha mão. E no caso da parábola lá, ilustrando bem, o próximo era aquele que estava lá deitado no chão e precisou que aquele samaritano lhe estendesse a mão. Ok? E diz que esse mandamento é novo em nós. Esse novo pode trazer ainda um outro sentido. Novo por quê? É um mandamento renovado, sempre novo, ainda que seja o mesmo, né? Como diz o versículo 7, né? Um mandamento velho, uma coisa que já tinham ouvido, né? Ele é uma verdade que não se altera, nem se deteriora com o tempo. Então, este amor, esse amar ao próximo, esse amor de Deus não é algo que se deteriora e que se consome com o tempo, não. É um mandamento novo, ele é sempre essencial, não importa as eras, não importa o tempo, ele é sempre novo. Ele é sempre novo, todos os dias ele é novo. Todos os dias ele é novo. Ele não é algo que fica ultrapassado, que fica cafona, ele é sempre novo. E dentro do relacionamento que a gente tem com Deus, porque o amor é um relacionamento com Deus e com o próximo, dentro desse relacionamento a gente tem uma caminhada de experiências com o Senhor, de forma que a gente começa a desfrutar isso dia após dia, e isso se torna, e a gente começa a enxergar cada vez melhor como o Senhor é bom, como é maravilhoso, e começamos como diz em Romanos 5, né? Nós começamos Romanos 5:5, né? Vai dizer lá que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então, ou seja, esse amor, ele está sempre ali dentro de nós, transformando a gente, mudando a gente. No nosso relacionamento com o próximo, nós recebemos desse amor e compartilhamos, porque ele é classificado também lá em Gálatas 5:22 como fruto do Espírito. Então, se é um fruto, é algo que
comido, é algo que é provado, é algo que é colhido, e as pessoas que nos odeiam, elas procuram colher deste amor, ok? Vamos prosseguir. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que anda na luz, ele cada vez mais tem que irradiar e mostrar claro este amor de Deus para com o próximo. Aí vem o versículo 9 que começa a fazer uma abordagem, sobre trevas e amor. Nós já vemos aqui que no final do versículo 8, João volta ao assunto que ele falava antes, até o versículo 6. Tem uma pausa aqui no versículo 7, não. Ele deu uma arranjada para continuar o seu argumento. E no versículo 8, no final do versículo 8, ele volta a continuar falando, que ele ainda não terminou de falar sobre esse assunto. Então, no versículo 9, ele diz: aquele que diz que está na luz, ou seja, a pessoa que se declara como iluminado, como uma pessoa mais espiritual, como uma pessoa mais cheia de discernimento, como o mais santo, mais chegado do coração do Pai, e odeia seu irmão, até agora está em trevas, ou seja, ele está enganado a respeito deste assunto. Olha, andar na luz é uma conduta típica daquele andar em amor, o amor que o Senhor nos ensina, amar o próximo como a si mesmo e amar uns aos outros assim como Cristo nos amou, é uma conduta típica daqueles que andam na luz. É algo comum àqueles que andam na luz. Ou seja, a pessoa que odeia o seu irmão não está enquadrado nisso. Ele não pode dizer que anda na luz e odeia seu irmão. É uma contradição, uma incoerência. E qual ou seja, andar na luz, essa conduta típica é a comunhão fraternal, a comunhão entre os irmãos. Uma vida de pecado traz conflitos, pelejas, discussões, ira e ódio. O pecado, ele sempre traz isso. Ele sempre traz conflitos entre as pessoas. Ele sempre traz pelejas, discussões, brigas, ira e ódio. Ira e ódio são palavras irmãs, mas uma tem um sentido mais diferente da outra. Mas por que sempre traz essas coisas terríveis? Uma vida de pecado. Uma vez que uma vida de pecado é uma vida que vem carregada de cobiças, uma pessoa sempre querendo algo, sempre buscando, cobiçando algo, cheia de corações amargurados, corações angustiados, cheios de fel, cheios de insatisfação, versículo 16, aqui de 1 João capítulo 2, diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou a cobiça da carne, ou a cobiça dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ok? Vamos ler também, falando sobre um coração amargurado, Hebreus 12, versículo 15 e Atos 8, versículo 23. Hebreus 12, versículo 15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ou seja, aquela raiz de amargura, aquela angústia, aquele coração amargurado, que contamina seu raciocínio, contamina seu pensamento, contamina sua forma de raciocinar. Tudo que você fala, está azedo. E essa raiz de amargura é uma coisa muito comum na vida das pessoas do mundo, na vida das pessoas que estão ainda em trevas, que estão numa vida de pecado. Elas não são pessoas alegres verdadeiramente. Elas possuem flashes assim
de alegria, mas elas não são pessoas verdadeiramente alegres. Vamos ver, Atos 8, 23, ela está falando sobre uma pessoa assim. Ela diz assim: pois vejo que estás em fel de amargura e em laços de iniquidade. Pedro dizendo para Simão, né, que estava ali cobiçando o dom do Espírito por dinheiro, né? E além, ou seja, o que leva as pessoas a ter esse também? Eu estava falando uma vez que é uma vida que vem cheia de cobiças, cheia de corações amargurados, de insatisfações, as pessoas nunca se satisfazem, e de orgulho. O orgulho é algo que engessa tudo, é como um cimento que endurece o coração do homem, endurece o coração na cobiça, na amargura, na insatisfação, enche o coração de tanta coisa terrível, né? Vamos prosseguir, aqui, dizendo mais aqui no versículo 9, né? Logo, este viver é incompatível com a luz, né? Pessoa que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, né? Até agora está em trevas, porque essa conduta de ódio é incompatível com a luz. Portanto, a pessoa que diz que está na luz e nutre ódio pelo irmão se engana. Por estar em trevas, ele não discerne nem a si mesmo. Vamos lá, versículo 10. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Ou seja, se a pessoa que odeia seu irmão até agora está em trevas, ou seja, ele ainda está num local de escuridão, num local onde não há discernimento, num local de trevas, aquele que ama a seu irmão, ele já está num local de discernimento, ele não tropeça, ele não existe algo na sua conduta que o seja motivo para que ele caia em pecado. Esse versículo também é interpretado, de acordo com a tradução, não em referência a si mesmo, como eu terminei de fazer aqui, mas também em referência ao próximo, ou seja, dependendo da tradução, deixa eu ver aqui, anotei aqui, a tradução da linguagem de hoje diz assim: não há nessa pessoa nada que leve alguém a tropeçar. Ele, dependendo da tradução, pode se interpretar como motivo para que outro tropece, mas também pode estar significando como motivo para tropeço próprio também, ou como embaraço que impede a pessoa, né? E nele não há causa de tropeço. Essa é a versão NVI português, ok? Vamos lá. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue, né? Aqui na versão que eu estou lendo, está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ou seja, a pessoa que odeia o seu irmão. Já ouviu falar que o ódio cega? Ou já ouviu aquela expressão cego de ódio? Cego de ódio? A escuridão de todo tipo cega a pessoa. De todo tipo de escuridão cega a pessoa. E o pecado, a vida em pecado é uma vida nas trevas, né? E uma pessoa que odeia o seu irmão, ele está em pecado. E o ódio, ele cega. Isso é naturalmente. Todo mundo já ouviu essa expressão, porque essa é uma expressão verdadeira. Que diz, porque a pessoa ele não consegue enxergar nada a não ser a meta que o ódio coloca na sua mente de fazer algum mal para aquela pessoa, para quem ele odeia. Jesus faz uma observação quando fala que os olhos são a candeia do corpo. Ele diz lá em Mateus 6, versículo 23, veja o que ele diz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas? Jesus não estava falando aqui sobre o ódio. Dentro do contexto de Mateus 6, 23, Jesus estava falando sobre cobiça, mas todo
Jesus estava falando sobre cobiça. Mas como eu dizia, todo tipo de escuridão traz cegueira. Então, o que Jesus falou é muito importante, porque embora dentro do contexto fosse sobre cobiça, é algo que pode ser ampliado e aplicado a todo tipo de escuridão, não unicamente sobre a cobiça. Essa expressão, a luz que em ti há, se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Quando a pessoa chega na ilusão de achar que está tudo bem quando não está, quando começa a entender o mal como o bem, achar que o caminho tenebroso que ele está vivendo, que a vida de pecado que ele está vivendo, que o ódio e a postura, no caso aqui do contexto aqui de João, né, do ódio contra o seu irmão, é algo justificável, é algo que Deus aprova. Ele até ora para isso, que infelizmente há pessoas assim, né, até chamar de crente macumbeiro, né? Quando a pessoa põe essa postura no seu coração, quando acha que o mal que ele está fazendo é algo bem, aí entra dentro do que Jesus falou. É uma treva tão terrível, que ela deixa a sua mente obscurecida, de forma que ele não consegue ter discernimento de nada. Vê como, aí Jesus faz essa observação, quão grande, ou dependendo da tradução, quão terríveis são essas trevas. Quando começa a entender o mal como bem, achar normal, buscar se orientar pelas piores referências, achar normal, buscar se orientar pelas piores referências. Quando servos de Deus, jovens, né, procuram buscar referências em pessoas que vivem uma vida regrada pelo pecado, pessoas que não são bons exemplos, não são luz. A Bíblia diz que nós devemos ser como exemplo dos fiéis, né? Então isso quer dizer que nós temos que buscar referência nos fiéis. Você quer buscar um exemplo, quer ter alguém como inspiração? Busque homens de Deus, busque os heróis da fé, busque os apóstolos, busque, mas Pedro foi assim. Sim, mas ele caiu, ele se arrependeu, ele confessou, depois ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi uma bênção. Todos erramos, o único perfeito é Cristo. Mas o próprio apóstolo Paulo, com todos os erros dele, ele disse, sede meus imitadores. Quer dizer que nós podemos pegar pessoas como referência. E muitas vezes o crente usa aquele discurso, eu oro apenas para Jesus, não oro para homem. Mas ele olha para homem, sim. E infelizmente ele busca referência em homens que não podem ser referência para ele. Busque referência em servos de Deus. É claro, não idolatre. Deus é só um. Mas buscar referência em servo de Deus pode. Inspiração, seria instrumentos de Deus para sua inspiração. Agora, não olhe para eles de forma cega. Você sabe que você vai achar erros nele. Porque há erro em todos os homens. Porque todos somos pecadores. Só Jesus que é perfeito. Mas busque ter referências em pessoas que são referências. Né? Ok? Eu vou estar lendo aqui uma coisa que eu marquei no comentário aplicação pessoal do Novo Testamento. Primeiro vou ler o versículo onde o qual vai falar. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Filhinhos aqui não está se referindo a criancinhas ou a pessoas pequenininhas, mas era um termo carinhoso do apóstolo João, visto que João era o mais velho, né? Já estava lá por volta dos seus bem avançado em idade, foi um último apóstolo, né? Então ele e todos da sua igreja eram lá de Éfeso e das igrejas da Ásia, eram pessoas que nasceram aos pés, né, dos apóstolos, então e de João. Então eles eram filhinhos.
Ele diz assim: porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Ele terminou agora, no versículo 11, né, de falar aquele assunto sobre luz e trevas. E quando ele termina aqui, ele começa a falar com os irmãos a respeito daquilo que ele já escreveu e daquilo que ele vai escrever ainda. Então ele fala: eu estou escrevendo isso para vocês, meus filhinhos, meus irmãos, né, queridos em Cristo. Por quê? Porque pelo seu nome, pelo nome de quem? Pelo nome de Jesus, vos são perdoados os pecados. Pelo nome de Jesus são perdoados os pecados. Vocês receberam perdão dos seus pecados quando vocês vieram até Jesus Cristo. Esse Jesus que eu comecei a falar lá no início dessa carta. Aí ele vem, versículo 13: Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Quem é este aquele que é desde o princípio? Eu entendo aqui em dois sentidos. Aquele se referindo a Jesus, porque esses pais aqui podem muito bem serem pessoas mais maduras, não necessariamente pais, mas pessoas mais maduras. Pode se ampliar a todos aqueles cristãos amadurecidos, mais maduros no conhecimento, na caminhada com Cristo, na caminhada cotidiana ao lado do Senhor, né? Então, pais, vos escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Ou seja, desde o princípio eles conhecem Jesus, e na sua caminhada de relacionamento, na sua caminhada na luz, porque eles estão andando na luz, eles estão andando e conhecendo a Jesus cada dia mais. Eles vão desfrutando daquele conhecimento, daquele relacionamento cotidiano com o Senhor. Então eles conhecem, eles têm algo a mais, né? Assim como João, né, que chama eles próprios. Esses pais aqui são filhinhos também, né, de João, né? Ok? Então ele fala: eu escrevo para vocês que vocês conhecem esse Jesus que é desde o princípio. Ok? Aí ele vem e fala: jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Também esses jovens também não necessariamente seriam jovens. Podem sim ser jovens, assim como esses pais também podem ser pais. Mas creio que o termo é muito mais amplo, né? Escrevo porque venceste o maligno, né? Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno, né? Eu não sei como era a conduta daqueles jovens. Eu sei que eles viviam numa época de grande apelo para todo tipo de imoralidade. E para um jovem isso era uma coisa muito complicada. Era uma coisa muito difícil vencer naquela época, assim como é hoje. Também vivendo uma época de muita liberalidade e de muito incentivo, porque o mundo ele incentiva as pessoas ao erro, ao contrário de viver uma vida justa e digna. Vamos ler aqui o que está escrito, mas como eu disse, isso não simplesmente se aplica aos jovens, porque tanto o jovem quanto o homem mais velho também passa por tentações e também tem que resistir firme. E aquele que é firme em Cristo, ele também tem vencido o maligno, né? Então esse pais, escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio, também se aplica a eles, porque eles também venceram o maligno, né? Descrito como pais, vamos ler aqui o comentário, aplicação pessoal, ou amadurecidos na sua fé, esses crentes conhecem a Cristo, que é desde o princípio. Eles tinham uma longa experiência com a sua fé e tinham conhecimento compatível com sua maturidade. Descrito como jovem, e a palavra retrata a ação, vencestes o maligno, né? Esses jovens, como eu falei também, não necessariamente podem ser jovens, porque pode ter um sentido mais amplo de uma pessoa mais jovem na fé, né? Uma pessoa mais neófita, mais imatura em um certo sentido, né? Do que está no início da sua caminhada. Ou seja, então, tanto aqueles pais podem ser jovens de forma literal, mas pais num sentido mais amplo, quanto esses jovens aqui podem ser velhos
mas jovens no sentido de estar entrando na fé agora, né? Vencestes o maligno. Os cristãos precisam entender que estão em um campo de batalha e que estão combatendo constantemente contra as forças de Satanás. Ao derrotar os falsos ensinadores, eles tinham derrotado Satanás. Os falsos ensinadores, quem é? Aqueles que nós estamos falando sobre eles aqui nessa aula, sobre os gnósticos, sobre os docetistas, pessoas que estavam trazendo ideias para dentro da igreja, para pessoas que já estavam vencendo o maligno, vencendo a carnalidade, vencendo o pecado. Aí vinha pessoas trazendo ideias, falando que eles não precisavam daquela caminhada que eles estavam, tentando frustrar, tentando atrapalhar a caminhada deles, né? Mas eles venceram essas pessoas. O povo de Éfeso era um povo muito instruído. Eles receberam a instrução do apóstolo Paulo, como um dos fundadores da igreja, e do apóstolo João, como um bispo da igreja. E lá em Apocalipse vai falar que esses efésios, eles confrontaram os falsos apóstolos. Eles confrontaram os falsos apóstolos e os acharam mentirosos. Vamos ler isso ali? Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Então, ou seja, era uma igreja brava, no bom sentido. Era uma igreja que enfrentava aqueles falsos homens, aqueles falsos doutores, aqueles falsos apóstolos que vinham trazendo heresias para desfazer aquele evangelho, como diz Paulo, que eles receberam desde o princípio, né? O uso do tempo passado do verbo venceste mostra uma batalha ganha, embora a guerra não termine antes que Jesus Cristo retorne. Ou seja, já existe uma garantia estabelecida sobre a vida daquele que está em Cristo. Ele já venceu o maligno, né? Por Cristo já ter derrotado Satanás, todos os cristãos podem entrar na batalha sabendo que estão do lado do vencedor. Amém? Vamos prosseguir um pouco mais nessa reflexão. Porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Vamos lá, versículo 14. Versículo 13 ainda. E eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Tanto pode ser referido a crianças, quando pode ser da mesma forma como no versículo 12. Embora no original, filhinhos e filhos vêm de palavras diferentes, não das mesmas palavras, né? Mas eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. O foco aqui está no relacionamento do cristão para com Deus como Pai. Não é nem na questão aqui de que é filho, se é jovem, se é pai, porque tanto aquilo que o apóstolo João escreve aplicando ao pai, aos pais, pode se aplicar aos jovens, pode se aplicar aos filhos. Aquilo que ele escreve aos jovens pode se aplicar aos pais. Então, por isso, essas primeiras palavras não se limitam aí. Mas o foco aqui está na mensagem que ele traz. Filhos, porque conhecestes o Pai. Então, o relacionamento que eles têm com o Pai, né? Esse Pai que é desde o princípio, eles conhecem. Eles estão na caminhada com ele. E João está falando, olha, eu tenho escrito sobre vocês andar na luz e não andar nas trevas. Vocês rejeitarem as obras infrutuosas das trevas. Eu tenho escrevido para vocês que vocês têm um advogado chamado Jesus Cristo justo. Eu tenho escrito para vocês que aquele que ama o seu irmão não está na luz, aquele que odeia está na treva. Eu tenho escrito isso até agora e vou escrever ainda mais coisas, porque pelo seu nome são perdoados os pecados, porque vocês conhecem ele que é desde o princípio, porque vocês
venceram o maligno em Cristo e porque vocês conhecem o Pai, vocês estão no relacionamento, vocês sabem de quem eu estou escrevendo, vocês sabem de quem vocês são em Cristo. Vocês são pais, vocês são jovens, vocês são filhos, vocês fazem parte da família de Cristo. E aí vem o versículo 14, eu vos escrevi, né? O tempo aqui é essa questão da carta, né? Ele estava escrevendo, eu vos escrevo, como alguém que está escrevendo o presente, depois ele muda o tempo da carta, eu vos escrevi, como alguém que já escreveu, porque a pessoa vai, quando fosse ler essa carta, ele já estaria no passado, já estaria no escrevi, e também no sentido de se referir ao que ele já tinha escrito, ok? Pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio, ele dá uma frisada, ele dá uma reforçada no argumento anterior. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno, né? Sois fortes. O contexto de tentação da Éfeso imoral, a cidade lá da deusa Diana, grande a Diana dos Efésios, era um templo de adoração imoral, né? E de outras cidades da Ásia Menor que não deixavam perder, né? Tinha cidade lá que era considerado o trono, que tinha lá o local onde é chamado de o trono de Satanás, né? Bem como o nosso contexto atual, dos dias atuais, tão impregnado de mal, tanto incentivo à vida má e pecaminosa, jovem que neste contexto nosso atual, como no contexto daqueles jovens, né? Tanto jovens quanto irmãos, como eu falei, a palavra ela não se limita à expressão jovem, ela se amplia, né? Pessoas que servem de Deus, que mantêm-se firmes no Senhor, eles mantêm-se no caminho da luz, né? A palavra de Deus está em vós, né? Com certeza já venceu o maligno. Ele já venceu o maligno, né? Ele é forte porque ele tem essa graça de Deus sobre a sua vida, a força que o Senhor Jesus dá para estar em Cristo. Se ele está em Cristo, ele está andando na luz, ele está ali, ele é forte. Ele é forte. Porque diante daquele contexto, e desse contexto que nós vivemos, nós sabemos que muitas pessoas caem, e muitas pessoas não resistem, muitas pessoas ficam prostradas no pecado. Então quando a gente vê um jovem caminhando em meio a essa multidão perdida, firme na presença do Senhor, a gente pode dizer que ele é forte. Não porque ele seja realmente forte em si, mas não porque ele seja forte por causa do vigor da juventude, mas por causa que Deus o dá força. Porque se fôssemos olhar a questão da juventude, seríamos fracos. Fracos por sermos mais tenros, mais jovens, né? Fracos por sermos mais inexperientes, fracos por termos mais vitalidade, os nossos hormônios são muito mais aflorados, muito mais inclinados ao pecado. Então, quando o jovem diz não ao pecado, mantém-se na presença do Senhor, ele é forte, porque há uma graça de Deus sobre a vida dele. Então, quando João dizia isso, ele dizia sobre essa graça, então ele já venceu o maligno. Porque enquanto ele mantém-se crendo em Jesus, seguindo a sua palavra e seus mandamentos, é certa a sua vitória sobre o maligno, já está certa a vitória dele sobre o maligno, ok? Depois nós vamos dar uma volta, um rebobinado um pouco atrás sobre esse assunto, que eu queria falar mais alguma coisa, mas o tempo se estendeu. E vamos estar prosseguindo no capítulo 2, ok? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.